bem? Ah, tá boa, professora. Engordei 3 quilos já. Coisa boa, né? Minha nossa, vou ter que fazer uns exercícios, porque eu vou virar uma bola. Meu Deus do céu. Nossa, e deu o quê? 3 meses de casada? Vai fazer 3 meses. Vixe. Não, 1 quilo por mês. tá complicado, viu? Vou ter que dar uns pulos e entrar em forma de novo. Ah, capaz. Alguém tá perguntando do Meet. Eita. A Josefa. Bom que ela mesmo responde com joinha, né? Então, tá bom. Bom, gente, então só para recuperar as aulas anteriores, nós tínhamos regência nominal e regência verbal. Lembrando que a regência nominal é aquele caso em que a gente tem um complemento para um nome, seja ele um substantivo ou um adjetivo, ou até mesmo de um advérbio. E eu coloquei para vocês lá nos slides, deixa eu abrir aqui, eu coloquei nos slides alguns substantivos, só para vocês entenderem como que se dá essa regência, e que o substantivo, o nome, de modo geral, ele vai pedir alguns tipos de complemento. E no caso da regência nominal, nós temos a necessidade de ligar o termo regente ao termo regido por meio de uma preposição. Então, sempre a gente vai ter esse tipo de relação. Vou liberar aqui. Então, por isso que eu coloquei lá nos slides a definição do que vem a ser a regência nominal, o que é o termo regente, o que é o termo regido, e aí alguns substantivos, porque se a gente for consultar a gramática, até coloquei para vocês a parte de regência da gramática do Bechara, né? E ele traz uma lista imensa de substantivos, de nomes, de modo geral, com os seus complementos. E aí a gente vai ver que a gente tem ali a relação, pode ser muitas vezes até por mais de uma preposição. Eu acredito que, em relação à regência nominal, é mais simples no sentido de que a gente tem um conhecimento gramatical, um conhecimento de falante da língua que facilita muito, né? Então, por exemplo, lá tinha o amor a alguma coisa, ou o amor por alguma coisa. Então, é algo que a gente usa com frequência. Quem que mandou mensagem? Ah, tá joia, Emily. Começou a ventar aí. Então, nós vimos algumas palavras, como, por exemplo, o amor a ou por algo, por alguém. Depois nós tínhamos... Nós tínhamos o ansioso, então, ansioso de ou ansioso por. Então, o por é muito mais frequente. O acessível a algo, acostumado a ou acostumado com. Então, a gente viu alguns exemplos de nomes com as suas preposições, né, que vai ligar ao termo regido. Lá nos slides mesmo, tinha uma lista que ajudava, né, de certa forma, e no material didático que eu deixei com vocês também tinha, né, então, tanto no material didático, quanto na parte da gramática mesmo. É que a parte da gramática é mais extensa, mas para uma consulta é muito mais fácil de recorrer à gramática. E depois, o que seria aí a matéria de que dia que foi? Tentando achar aqui, o que eu fiz? Foi a matéria de segunda, né, de segunda-feira, que aí deu probleminha aí também nos slides, então os dois slides de regência, tanto da nominal quanto da verbal, deu um probleminha lá, vocês acompanhem com os slides, para ficar mais fácil. E em relação à regência verbal, nós temos, então, a relação do verbo com os seus complementos, que pode ser o objeto direto ou objeto indireto,
ou com os adjuntos adverbiais, porque aqueles verbos que são intransitivos, por exemplo, eles podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais. E aí nós temos algumas preposições para ligar esses elementos. Então, da mesma forma, alguns verbos que vão ser completados por meio de um objeto direto, eles não pedem preposição. Então, mesmo assim, eu tenho o regente e o regido. Porém, essa relação não se dá por meio de preposição. E nós temos aqueles casos em que há necessidade de preposição. E quando a gente pensa em regência verbal, na maioria das vezes a gente vai ver justamente a questão da transitividade do verbo. Porque alguns verbos, como aparecem lá nos slides, eles têm mais de uma forma. Eles podem, em alguns contextos, serem usados como transitivos diretos e em outros contextos como transitivos indiretos. E muitas vezes mudando, inclusive, o sentido do verbo, né? Eu vou... vocês já viram o vídeo, só vou compartilhar rapidamente, só como... ver se eu consigo aqui, só para mostrar alguns casos específicos. Então... Está aparecendo? Sim. Se eu mudar, muda aí? Muda. Muda. Vou só fazer o teste. Se eu fizer isso daqui. Espera aí. Se eu mudar, muda aí? Por enquanto não mudou, não. Não apresentou e nem mudou o slide. Então, esse o problema. Eu não posso colocar no modo de apresentação. Foi bem isso. Então, fazer o quê? Fica assim mesmo. Porque nesse modo de apresentação, fica aparecendo os slides pequenininhos. Aliás, quando não está no modo de apresentação, fica aparecendo os slides pequenininhos do lado, né? Se eu coloco maior, aí ele não gira. Então, foi isso que aconteceu. Probleminha, mas agora eu já sei. Bom, então, nós vimos aqui alguns casos, né? Então, de verbos, por exemplo, que são intransitivos e que aí vão ter como termo regido um adjunto adverbial, né? Como de lugar. E aí eu tenho algumas preposições específicas. Então, morar, mesmo sendo um verbo intransitivo, ele vai ter como complemento um adjunto adverbial de lugar. E aí eu tenho morar em algum lugar. Então, esse verbo vai reger a preposição em, diferente do verbo ir, né? Quem vai a algum lugar. Então, esse verbo é completado, vamos dizer, por um adjunto adverbial de lugar, e ele pede a preposição a. Então, nós vimos alguns casos, como ansiar, depois o aspirar, e aqui é interessante a gente pensar nas diferenças de sentido. Então, por exemplo, no ansiar, no sentido de angustiar, ele não vai pedir nenhuma preposição, ele é um verbo transitivo direto. Se ele for no sentido de desejar, ele já pede a preposição por. Vou liberar aqui. A mesma coisa, então, a gente tem alteração em relação a... Peraí. Tá difícil. Não consigo abrir agora o slide. Que aqui está aparecendo. Mas para mim não. Eu tenho uma tela em cima e eu não consigo clicar nos slides aqui. Não é possível. Agora vai. Não vai. Tem que ser um rapidão aqui para ver se vai. Meu Deus, o que é isso? Eu não consigo. Para mim, não estou conseguindo ver. Vamos ver
Se vai ou se vai ter algum probleminha. Apareceu? Aqui já estava aparecendo, normal. Sei lá o que está acontecendo, mas tudo bem. Então, a mesma coisa acontece com o verbo aspirar, tem mudança de sentido, também vai ter mudança de regência. Um verbo que tem 4 tipos de regência é o verbo assistir, então ele tem o sentido de ver, nesse caso ele pede a preposição a, assistir ao filme. No sentido de dar assistência, ele não exige a preposição, então ele é verbo transitivo direto. No sentido de pertencer, ele vai exigir a preposição a. E no sentido de morar, ele rege a preposição em, assim como o verbo morar mesmo. Então, são 4 sentidos diferentes e com regências diferentes. Então, o verbo chegar, que ele rege a preposição a, embora comumente a gente use o em. Custar, enfim, tinha alguns verbos. Esse do esquecer e do lembrar, que é bastante importante, porque a gente usa com frequência. Então, nós temos o verbo, quando ele vem sozinho, né, sem o acompanhamento ali do pronome, ele é transitivo direto. Quando ele aparece na forma pronominal, né, junto com o pronome oblíquo, lembrar-se, esquecer-se, então ele deve vir acompanhado também da preposição. O verbo informar, o verbo implicar, que a gente tende a errar também, porque eu uso o implicar em, e na verdade é implicar algo, é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Aí aparecia o namorar, que a Rafa ficou até surpresa, né? Porque o namorar a gente com frequência usa o namorar com, né? E é namorar a alguém, né? Então não tem, é um verbo transitivo direto. O verbo obedecer, que rege a preposição a, o pagar, depende se é coisa ou depende se é pessoa. Se for coisa, ele é transitivo direto. Se for pessoa, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Até é interessante pensar no pagar, que é a mesma coisa que o verbo perdoar, porque, como muitos de vocês são religiosos, até, se a gente lembrar da oração do Pai Nosso, fica bem claro esse tipo de regência, porque a gente fala, perdoai nossas ofensas. Então, perdoai nossas ofensas. Ofensas é coisas. Então, perdoai nossas ofensas, como objeto direto. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente passa a usar o a, que é a preposição, justamente porque a gente está falando de pessoa, né? A quem. Então, ali a gente já muda a regência. Aí o verbo preferir, que a gente tende a usar de forma incorreta, né? Entre aspas. Vocês sabem, né? Toda vez é aquela questão do que é considerado tradicional, norma, enfim. Mas gramaticalmente, pensando na gramática tradicional, seria um erro. E aí o verbo querer, o verbo visar, que também apresenta sentidos diferentes e regências diferentes. Então, isso aqui foi o que eu coloquei para vocês nos últimos 2 vídeos. E deixei os exercícios para vocês fazerem, que eu tenho certeza que vocês fizeram, né? Como sempre. A Giovana falou que está travando? Professora, a prova que está marcada para o dia 1º é sobre só concordância, né? Concordância e regência, né? Ah. E no caso seria segunda-feira que vem, né? É porque a concordância, professora, foi um conteúdo lá de dezembro, né? Que a gente só revisou, então poderia deixar, ficar só regência. Eu até falei errado, não concordância, só regência. Não, mas os vídeos estão todos gravados, é só vocês recuperarem, né? Bem de boa. Olha a vantagem do ensino à distância.
E como que vai ser essa prova? Porque a gente tem com a Célia também. Aí vai ficar o dia todo? Vocês têm com a Célia prova? É que com a Célia vai ser assim, a gente vai gravar um vídeo antes e ela vai apresentar na aula, só que daí todo mundo vai ter que estar na aula. Então a gente tem aula com ela das 8h15 às 9h15. Entendi. Eu posso deixar aquelas... Ai, como que eu faço? Deixa o dia todo. Vai ser muita coisa. Ah, eu vou pensar como que eu faço, porque aí... Eu vejo depois e aviso vocês, porque agora eu não sei como que poderia ser feito, já que vocês vão ter essa atividade com a Célia, né? Depois eu aviso. Obrigada. De nada. Bom, e aí, deixa eu só pegar os exercícios para a gente ver rapidinho, se eu conseguir compartilhar aqui. Ô, prof, não dá para trocar e fazer a prova na quarta? Na quarta? Dá, claro que dá, né, prof? Não, pode até ser mesmo. Aí na segunda... A gente faz uma revisão. Outra revisão. Olha que perfeito. Mas ó, a gente vê, pode até ser na quarta, então deixa marcado para quarta, dia 3. E aí, na segunda, eu vejo se a gente começa já com a parte de crase, porque como está na reta final, nós temos pouco tempo, assim, para ver tudo, né? Então, deixa para o dia 3. Eu já vou até marcar para eu não esquecer. Ah, não, mas aí na segunda faz uma outra revisão, porque começar com crase vai ser difícil. Vai confundir toda a nossa cabeça do nada ali, focado em concordância e regência, do nada chega a crase. Ah, meu Deus do céu! Quanto drama! Ou só se for uma aula gravada pra gente assistir depois, né? Aí quem sabe. Vamos ver como que vai ser. É porque eu deixei... Nossa, ficou meio... Ah, não, mas seria a prova e depois... Vamos ver como que eu resolvo. Tá aparecendo aí para vocês a atividade da regência nominal? Sim. Bom, então... Vamos ver aí como vocês fizeram, acreditando que a minha fé é forte. Então, leia o fragmento abaixo para responder a questão. Elas estão lá na lanchonete. Vou falar para a professora Ruth agora. Depois eu volto. Tá certo. Vou trocar o soro dele que acabou, disse a enfermeira. Vitória desceu a passos firmes, estava ansiosa para saber o que havia ocorrido. Então, reescreva a frase acima, substituindo a preposição para por outra preposição solicitada pelo adjetivo ansiosa. Poderia ser ansiosa? Ansiosa de ou não? De saber, poderia ser o de ou Por? o por. Ansiosa por saber. Então, aqui nós teríamos duas possibilidades, ou o de ou o por. Será que é bom eu escrever para ter o gabarito? Ou vocês estão escrevendo aí? Ah, é bom, né? Depois, ela não estava apta de participar do concurso de Miss. Era entendida no assunto de moda e estética, mas não se sentia capaz de concorrer com as outras candidatas. O adjetivo apta não teve a sua regência respeitada. Então, reescreva a primeira frase, substituindo a preposição de por outra que seja solicitada por esse adjetivo.
Então, ela não estava apta A. a participar. Isso, então teria que ser o A. A participar. Os adjetivos entendida, então entendida no assunto, e capaz tiveram a sua regência respeitadas? Acho que sim. Sim, você é entendido em algum assunto e você é capaz de alguma coisa, né? Então, os dois tinham a regência respeitada. Até lá nos slides, que eu fechei agora aqui, mas nos slides tinha sobre a capacidade e capaz, né? Então, capacidade de ou capaz de algo. Ai, no pão. Então, aqui foram respeitadas. Vou colocar só um sim aqui. Indique os termos regidos de todos os adjetivos em destaque no fragmento. Então, o apta, qual que é o termo regido? A. Ah, mas aí eu tenho o termo completo. O a é a preposição. Então, apta a Participar. participar seria do primeiro. Do segundo, nós teríamos entendida no assunto, que é o termo regido. E no caso do outro, que é o capaz de concorrer. Então, esses são os termos que completam o sentido da palavra, né? Então, percebam que são palavras que aqui, quando nós vimos no primeiro semestre, nós estávamos tratando de complemento nominal, porque você está apta a alguma coisa. Então, esse substantivo, ele pede um complemento. O complemento é nominal. Mesma coisa nos demais, né? Aí nós temos, tendo em vista a relação de dependência manifestada entre o nome, o termo regente, e o seu respectivo complemento, o termo regido, reescreva as orações, atribuindo-lhe a devida preposição. Só completar aqui o espacinho da preposição. Como que a gente teria? O fumo é prejudicial A. Saúde. à saúde. Então, aqui a gente teria o a, prejudicial a algo, com saúde, palavra feminina, então nós temos a crase, né? Por isso que logo na sequência a gente fala de crase, porque a crase está muito relacionada à regência. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis. A. População. Isso, a população. Também nós temos o a com crase por conta de população ser um substantivo feminino. Seu projeto é passível de reformulações. Estava atento a tudo e suas ideias são compatíveis com as minhas, isso, ou as minhas, né, dependendo do contexto. Estou aqui para completar com a preposição. Depois, as palavras ansioso, contemporâneo e misericordioso regem, respectivamente, as preposições. Então, ansioso por, ou, né, dependendo, poderia até ser o de. Depois, nós temos contemporâneo, de, ou até poderia ser o a, contemporâneo a alguém, e o misericordioso com. Então, vai ficar a alternativa C, né, que poderia aqui completar.
Aí aqui exercite seus conhecimentos e construa orações aplicando corretamente a regência nominal. Então, uma frase que fosse: estou ansioso por sua chegada, por exemplo. O que mais? Estou apta para realizar a prova. Ai, olha só. É mentira. A realizar a prova. Com a palavra, por exemplo, contemporâneo. Ele é contemporâneo de Machado de Assis, por exemplo, né? Da mesma época dele. Misericordioso. Como que poderia ficar? Seja misericordioso comigo, qualquer coisa assim. Ou seja misericordioso com o próximo. Então, aqui alguns exemplos. Depois, indique onde há erro de regência nominal. Ele é muito apegado em bens materiais. Estamos fartos de tantas promessas. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Qual que tem um problema de concordância, de regência? A letra A, professora? Isso, a letra A. Qual que seria a forma correta? Ele é muito apegado aos bens materiais. Isso, então, apegado a alguma coisa ou a alguém. Então, teria que ser a regência, a preposição a. Diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que não se adequa ao uso da preposição a. Então, nós temos: estou ávido, boas notícias. Essa canção é agradável, alma. O respeito é essencial, boa convivência. Mostraram-se indiferentes, tudo. O filme é proibido, menores de 18 anos. Qual que não poderia ser completado pela preposição a? Letra C? A C poderia. O respeito é essencial, a boa convivência. Poderia ser. A letra E? Também poderia. É proibido a menores de 18 anos. O que não dá certo com o A? Eu chuto A. É a letra A. Por quê? Qual que seria a preposição? Estou ávido Por boas notícias. Teria que ser a preposição por. Na 8, complete as lacunas com as preposições dadas. Então, por, sobre, com, a e para. Esclareci minha dúvida sobre a matéria de ontem. Marcos tem facilidade para. Aqui, por exemplo, até funcionaria o em, né? Que a gente não tem essa opção, mas poderia, facilidade em desenhar, né? Para desenhar. Tínhamos profunda admiração por ele. Aquele serviço é acessível a todos. Seja cauteloso com o que fala. Tá vendo? A regência nominal, ela tem muito do nosso
da nossa intuição como falante da língua, porque de modo geral a gente usa essas preposições com tranquilidade. E a 9, assinale a alternativa que está inadequada quanto à regência nominal. Então, acho que aqui bastante, praticamente igual ela de cima, né? É a mesma coisa. Só mudava uma coisinha ou outra. Então, aqui é a mesma coisa, né? O apegada, que é o apegada a alguma coisa e não em. Então, estava cansados de tantas brigas, tá ok? Confiança em Deus, tá certo? Aqui, na verdade, os suspeitos do crime e foram intransigentes na segurança. Então, letra A. Então, aqui era sobre a regência nominal. Deixa eu só salvar isso aqui como fala? Gabarito. E depois nós tínhamos a lista de exercícios da regência verbal. Deixa eu salvar aqui. Então, vamos ver um pouco sobre a regência verbal. Então, tá aparecendo? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Aí. Bom, então vamos lá. Então, aqui assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Então, vamos lá. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Qual é a questão dessa alternativa? Apenas uma está correta. Essa daí está incorreta. Qual é o erro dela? Em relação à regência do verbo preferir. Seria preferem doces a legumes? Isso, então, primeiro, esse mais não poderia aparecer, porque o preferir já tem a ideia de preferir mais, né? Então, de gostar mais, então preferir já basta. Então, preferem os doces, aí esse do que sairia, e viraria prefere os doces aos legumes e verduras. Então, aqui a gente teria uma mudança. Na letra B, o que nós temos? Então, aqui a relação é com o verbo assistir. Qual é a regência do verbo assistir? Hein, gente?
Como que é a regência do verbo assistir? Seria No sentido de ver, então pede a preposição a. Então, assista a uma TV de LCD. Então, aqui faltaria a preposição. Em relação à letra C, o jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Então, aqui em relação ao verbo visar, porque o verbo visar, ele pode ser usado em dois sentidos, né? No sentido de mirar, e aí a gente tem o verbo transitivo direto, e no sentido de desejar, de almejar, que aí ele pede a preposição. Então, ele foi para a Inglaterra almejando títulos e euros. Então, nesse caso, teria que ser visando a títulos e euros. Na letra D, construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Essa é uma questão que geralmente causaria confusão, porque as pessoas tendem a usar o verbo implicam em inovação, e na verdade o verbo é transitivo direto. Então, essa alternativa é a alternativa correta. Não vou pôr em vermelho, vai confundir, né? Vou pôr em... Então, vocês sabem que a amarelinha é o correto. Então, essa era a alternativa correta. E a letra E, nós temos um problema que a Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede, então, um objeto direto e um indireto. Portanto, aqui eu tenho os mutuários, objeto direto. Que não haverá, também é direto. Então, eu não posso ter dois objetos diretos. Eu preciso de um direto e um indireto. Para isso, eu coloco a Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação, ou informou os mutuários de que não haverá informação. Então, as duas formas são corretas. Vocês podem marcar, vou marcar uma das opções, mas poderia ser, informou aos mutuários que não haverá. Então, eu coloco a preposição em uma das partes e aí tudo certo. Na 2, embora de ocorrência frequente no cotidiano, a gramática normativa não aceita o uso do mesmo complemento para verbos com regências diferentes. Isso daqui é uma característica importante que nós vamos pensar quando foi que nós vimos sobre isso. Acho que lá no comecinho do ano passado, em março ainda, nem sei em que período que foi, e que nós falávamos sobre paralelismo sintático, que é aquela estrutura, o que tem de um lado tem que ter do outro. Não sei se foi... Eu não sei, acho que a gente chegou até a fazer exercício sobre isso, eu não consigo lembrar em que momento foi, ou foi no segundo semestre. Enfim, nós falamos sobre paralelismo sintático. E a regência, ela envolve muito desse paralelismo. Então, se eu tenho verbos diferentes, com regências diferentes, um pede a preposição em, o outro pede a preposição de, eu não posso usar o mesmo complemento com uma única preposição, porque o outro vai gerar um problema com o outro verbo, porque o outro verbo não rege aquela preposição. Então, por isso, a gente tem que sempre pensar nisso na hora de escrever. Esse tipo de transgressão só não ocorre na frase. Então, vamos ver. Pode-se concordar ou discordar até radicalmente de toda a política externa brasileira. Bom, esse verbo aqui, então ele tem, pode-se concordar, quem concorda, concorda? Qual seria a preposição? Com. Com. E você discorda De alguma coisa. Isso. Então, eu tenho dois verbos que pedem preposições diferentes. Se eu uso somente esse de, eu tenho um problema aqui.
Então, se eu fosse reescrever isso, eu teria que colocar: pode-se concordar com toda a política externa ou discordar dela até radicalmente. Então, teria que reformular essa frase para que cada verbo ficasse com a sua preposição correta. Tá? Então, isso é uma questão de paralelismo. Um verbo tem que ter uma preposição, o outro tem que ter outra. Eu não posso usar a mesma para os dois. Na segunda, educador é todo aquele que confere e convive com esses conhecimentos. Então, aqui nós temos o confere algo, né? Esse verbo não pede preposição. E quem convive, convive com. Então, eu tenho regências diferentes. Então, educador é todo aquele que confere esses conhecimentos e convive com eles. Eu precisaria separar. Então, aqui eu também tenho regências diferentes. De novo, vi e gostei muito do filme O Jardineiro Fiel, cujo diretor é um brasileiro. O vi não pede preposição, vi o filme. E o gostei de algo. Então, de novo, vi o filme O Jardineiro Fiel, cujo diretor é um brasileiro, e gostei muito dele, por exemplo. Né? Então, eu teria que separar e organizar essa frase de forma diferente. Depois, a sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e a ela aspira. Percebam que aqui nós temos a sociedade brasileira quer a paz. Então, aqui ele tem o verbo querer, que não pede preposição. Então, tá certo, porque depois eu tenho só o complemento. Anseia por, a preposição tá aqui. E a ela aspira. Então, eu tenho a preposição a. Então, percebam que nesse caso, eu tenho as preposições corretas com cada um dos verbos. Então, essa alternativa é correta. Que era aqui. Como que é? Tá certo. Não aceita o uso do complemento, tá certo. Então, ele tem regências diferentes. E, por fim, na letra E, me interessei Por e desinteressei-me também pelo por. Então, aqui sim, nós temos dois elementos que têm a mesma regência. Então, aqui não há problema de paralelismo, porque esse pelo aqui, da preposição por mais o, completam os dois tranquilamente. Então, nesse caso, eu não teria problema, né? Assim, na verdade, as duas frases estão corretas, a D e a E, porque aí as duas elas têm paralelismo sintático. A única questão é que na letra D ainda a gente tem regências diferentes e na última nós temos a mesma regência. Então, por isso, letra E. Depois nós temos assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal. Então, deu-lhe um belo presente de aniversário. Então, percebam, o lhe é objeto indireto, um belo presente objeto direto, essa está certa. Levei-o para o médico essa manhã, levei alguém para o médico, um menino, por exemplo, está certa. Gostamos deste novo filme, então quem gosta, gosta de, então a regência está correta.
Fui no cinema ontem, aqui eu tenho um problema, porque essa preposição, ela está errada, teria que ser fui ao cinema, isso. Aqui a gente teria a alternativa. Em relação ao verbo assistir, então nós temos assistimos, então a frase onde a regência do verbo assistir está errada, aliás. Então, assistimos um belo espetáculo de dança semana passada. Esse assistimos aqui é no sentido de ver. Se é no sentido de ver, então teria que ser assistimos a um belo espetáculo. Então, aqui a gente já tem o erro. Aí, ó, não assisti à missa. Então, aqui a missa tem que ser com crase. Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. Então, aqui tá ok, porque é dar assistência. E o técnico assistiu os jogadores também no sentido de dar assistência, né? Então, por isso a letra A é a incorreta. Só ver uma coisa se eu deixei. Porque essa questão, por exemplo, de não assistir à missa. Cadê? Vou até colocar aqui embaixo. Essas duas frases, apesar de só mudar a crase, né, ela traz significados totalmente diferentes em relação ao verbo assistir. Qual que é o significado da primeira frase? Ou da segunda, por exemplo? Da segunda faz relação à cerimônia missa, né? Ao evento, né? E a primeira se refere ao lugar, professora? Mas qual que é a diferença em relação ao verbo assistir? Que a missa enfim, é esse evento, essa cerimônia. Mas qual é a diferença em relação ao verbo assistir? De ajudar e ver? Isso. Então, na primeira, não assistir à missa sem crase seria eu não dei assistência, eu não ajudei naquela missa. Então, vamos pensar, por exemplo, se é o coroinha, sei lá, se é algum membro atuante ali dentro da igreja, não assisti à missa, quer dizer, nesse dia eu não ajudei, eu não dei assistência. Na segunda, você não viu, você não participou, né? Você não estava nem lá como ouvinte, né? Você não estava nem ajudando, nem vendo. Então, são sentidos diferentes. O assistir sem crase é no sentido de ajudar. Então, não ajudei na missa, não dei assistência. O segundo é no sentido de ver, quer dizer, você não viu, você não participou. Opa. Então, depois nós temos. Quando implicar tem sentido de acarretar, produzir como consequência, constrói-se a oração com como objeto direto, como se vê em. Então, quando era pequeno, todos sempre implicaram comigo. Esse comigo já tem o com aqui, é com alguém. Esse implicar no sentido de ter implicância, né, de ficar atormentando. Então, esse daqui, ele pede a preposição com. Então, essa não poderia ser a alternativa. Nossa, agora começou o vento aqui também. Na letra B,
todos implicam com gremistas. A mesma coisa, também tem a preposição com, no sentido de ter implicância. Pelo que diz o assessor, isso implica em gastos, isso acarreta gastos, isso tem como consequências gastos. Então, esse em não poderia estar aqui, né? Essa frase está incorreta. O atraso no pagamento do carnê implica em juros, a mesma coisa, o implica no sentido de acarretar, implica juros, não teria essa preposição, até porque se é transitivo direto, ele não tem a preposição. Então, uma nova briga implicará situação desconfortável. Essa é a alternativa correta, o implicar sem a preposição. É o sentido de uma nova briga acarretará, produzirá uma situação desconfortável, sem a preposição. Então, a letra E. E só para a gente terminar, essas 6, o programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. O verbo assistir, empregado em linguagem coloquial, está em desacordo com a norma gramatical. Reescreva o último período de acordo com a norma. Então, como ficaria? Assista amanhã. Nem teria essa vírgula, né? Mas tudo bem. Assista amanhã. Nem, gente. Não sei, seria com crase? Isso, seria com crase, porque eu teria a junção da preposição a com o a de a revista. Então, ali teria que ter a crase. Assista amanhã a revista eletrônica feminina. Justifique a correção. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, rege a preposição a, que se juntaria, e não sei se poderiam, que se juntaria ao artigo a de revista, alguma coisa assim, ocorrendo, então, a crase. Então, aqui a gente teria esse caso. E aí ficaram alguns exercícios, mas depois a gente comenta a respeito, que são 8 horas. Vocês vão ter hoje Meet depois? Hoje não, porque a Nery tá em luto lá, sei lá, né? Daí. É verdade. Verdade. Mas então tá bom. Então, bom descanso. Fica, então, a prova para quarta-feira, dia 3, tá? E aí a gente vai conversando sobre o esquema para a prova. Tudo bem? Tá bom, linda. Muito obrigada. De nada. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, Boa noite, pessoal. Tchau, prof. Boa noite, prof.